Gente, bom dia a todos. Bem-vindos ao Reta Final, semi-intensivo da Defensoria do FMB. Sejam muito bem-vindos. A ideia do curso é a gente dar as principais questões, né, que a gente acha bastante importante aí para a primeira fase, né, e depois, sim, fazer uma preparação para a segunda fase. Lembrando que a gente tem um tempo muito curto, né, até a primeira fase, né, até a prova da primeira fase. Então, o objetivo vai ser, de fato, ressaltar algumas questões que nos parecem aí muito importantes, muito caras à Defensoria e que têm grandes chances de cair no edital. Bom, temos um edital agora, né, saiu no sábado, isso é importante, né, e vocês já viram pela parte de difusos que é enorme, né, como sempre. Né? Aliás, um edital muito parecido, não com o ano anterior, mas do 5º concurso. Né? Um edital, a parte de processo, inclusive, muito parecida com o edital do 5º concurso. Muito grande, muito extensa a parte de processo coletivo, inclusive. Né? Esse é o desafio da primeira fase. Né? Eu acho que a segunda fase a gente consegue ainda direcionar, uma questão acaba sendo um pouco mais aberta. Mas a primeira fase, de fato, é muita matéria, principalmente direito difusos. Isso é uma questão tradicional da Defensoria, desde o primeiro concurso, eram inúmeras leis, né? Tem lei estadual ali, leis federais especiais, de temas especiais. E difusos, ele é uma matéria muito ampla, né? Então, a gente tem um processo, começa com o processo coletivo, direito do consumidor, direito urbanístico, habitação e direito urbanístico é super especializado, e eu não vejo hoje uma doutrina, né? Diferente do processo coletivo, a gente não tem um manual e uma doutrina muito boa para a Defensoria. Eu, particularmente, nunca encontrei uma doutrina muito boa para a Defensoria. Aliás, uma doutrina muito boa mesmo para o direito à habitação, tirando uma ou outra coletânea. Tem muita dificuldade de achar um manual bom de direito urbanístico, alguns são bons, mas estão desatualizados. Então, esse é o problema, né, do direito difusos. E o processo, eu sempre falo de direito difusos e processo civil, porque eu falo também de processo coletivo, né, e a gente aplica subsidiariamente o Código de Processo Civil. E aí, uma novidade, como eu já imaginava que ia acontecer, o edital aí contemplou o novo Código de Processo Civil. E aí eu não sei se eu tenho mais dó de vocês ou do professor, né, do professor de processo civil, porque imagina dar numa reta final o código anterior e o código que vem, que vai ter aí vigência no que vem. Eu acho super complicado. Então, de qualquer forma, eu acho que vocês têm que encarar, mesmo o novo Código de Processo Civil, vocês têm que encarar. Vamos falar um pouquinho dos examinadores, tanto de processo civil como de processo coletivo. O processo civil também contempla o processo coletivo, né, exatamente como acontecia nos anteriores. Então, a matéria de processo coletivo pode tanto estar no direito difusos como no processo civil. Né? O Jairo e o César Leonardo. Né? O Jairo, ele tem uma atuação em São José dos Campos. Ele já foi do núcleo de habitação, atuou muito bem no núcleo de habitação, então ele sabe de direito urbanístico. Ele atua em São José dos Campos em direito ambiental e também em direito à habitação e direito urbanístico, né, tem uma ampla atuação lá. Já foi do núcleo de defesa do direito do consumidor, então sabe também das questões de direito ao consumidor. E foi examinador de direito civil também, acho que no 5º, no 4º, no 5º, né? Então, ou seja, ele é formado aí em direito em outras faculdades, então é uma pessoa multidisciplinar. E, pelo que eu sei, ele está finalizando uma dissertação que tem como tema central políticas públicas. Né? Eu não sei muito bem exatamente qual é o tema, mas envolve conceitos de políticas públicas e os elementos que a gente trabalha aqui de políticas públicas, que acho que, de fato, são muito caros e muito importantes à Defensoria. Né? E o Jairo vai dar trabalho para vocês, porque ele, de fato, não apenas teórico, ele não só gosta de estudar, o processo civil, por exemplo, ele sabe muito, né? Ele não só gosta de estudar, mas como é um defensor que atua efetivamente com a ACP, né? Que tem larga experiência, desde o primeiro ano dele em São José dos Campos, quando ele foi em ACP, né? E em matérias aí específicas relacionadas ao direito difuso. O César Leonardo, ele é defensor em Marília, fez mestrado na USP. O mestrado dele é relacionado aí ao direito à boa-fé processual, o princípio da cooperação, o princípio da lealdade processual, né?
que é um tema que, na verdade, ele fez antes, aí, né, talvez no momento aí de discussão do novo CPC, mas é um tema muito importante agora no novo CPC, que vem justamente contemplar a lealdade processual, o princípio da cooperação entre as partes, né, a questão da má-fé processual também muito trabalhada no novo Código de Processo Civil. Então, eu imagino que seja na primeira fase, talvez uma questão mais densa em segunda fase, eu imagino que o César vá cobrar essa questão relacionada ao mestrado dele. E ele também fez parte da comissão da Defensoria, né, que foram destacados aí pela ANADEP, pela Associação Nacional, alguns defensores para acompanhar a aprovação do novo CPC. E ele fez parte, então ele conhece, ele deu algumas sugestões relacionadas às prerrogativas da Defensoria, né, relacionadas a alguns institutos muito relacionados à Defensoria. Então, ele acompanhou todo esse projeto de aprovação do novo CPC. Por isso que eu acho que ele vai aí se debruçar em algumas questões. Agora, gente, talvez o novo CPC, que também está no edital de Direito Difusos, não vai dar para a gente. Existem alguns institutos que estão sendo debatidos ainda nos livros, né? A gente tem algumas questões, a gente tem de forma bastante superficial, né? Então, eu acho que é interessante vocês trabalharem, até porque é muita coisa, de fato, o código comparativo, né? Principalmente em primeira fase. Acho que segunda fase, talvez a gente tenha que adensar um pouco. Existem algumas questões que eu vi por edital que talvez possam ser aprofundadas. Uma delas, que eu acho bastante importante no novo CPC, são os precedentes judiciais, né? Os precedentes judiciais é uma das coisas novas ali do novo CPC, e é uma das coisas que estão sendo bastante discutidas pela doutrina, justamente pela inexperiência que o nosso sistema tem, que a nossa doutrina tem, em discutir precedentes judiciais, né? Obviamente, a gente caminhou com a emenda 45, com a súmula vinculante, com a repercussão geral, mas agora o novo CPC, ele institui um sistema vinculante de precedentes judiciais, né? Que vai além das súmulas vinculantes. Isso, na verdade, é uma alteração bastante significativa. E eu vi que está lá no edital, precedentes judiciais, 2 pontos, teoria geral. E essa é a questão, né? O que a doutrina diz é, temos uma teoria geral de precedentes judiciais? E a resposta não temos uma teoria geral de precedentes judiciais. O novo CPC, ele aborda algumas questões bastante pontuais dos precedentes judiciais, mas não traz, como a nossa teoria nunca trabalhou, uma teoria efetiva de precedentes judiciais. E logo depois, está no edital, assim, precedentes judiciais, teoria geral, distinguishing e overruling, que são justamente técnicas do common law, da teoria geral do common law, né? Quando a gente fala common law, principalmente Estados Unidos e Inglaterra. Então, é uma questão que eu acho que vale a pena vocês aprofundarem na doutrina, principalmente a técnica do distinguishing, do overruling, que eu acho que pode ser cobrado, talvez, ainda na primeira fase, que é muito diferente e que a gente importa. Na verdade, todos os países do civil law importam essas noções para o nosso contexto, né? Importam aí de uma forma, o que a doutrina diz, de uma forma, às vezes, errada, porque o sistema do common law ele é bem diferente do sistema do civil law. Então, são algumas questões que eu chamo a atenção, os princípios constitucionais, o negócio jurídico processual, né? Os recursos, os casos repetitivos, que eu vou tentar trabalhar aqui um pouco com vocês, porque eu acho que muito tem a ver com os processos coletivos. Eu acho que existem algumas coisas importantes no novo CPC que vocês poderiam aprofundar. Bom, em relação a direitos difusos, existem, para a primeira fase, há muitas chances de abordarem algumas leis específicas, que são muito difíceis da gente saber, né? Lei de resíduos sólidos, lei estadual do fundo, né, de despesas, direitos difusos. A minha sugestão, gente, é que vocês, como vem aqui nas aulas, aprofundem algumas questões, por exemplo, processo coletivo é uma questão que vocês vão ter aí, de certa forma, aprofundado. E essas questões, essas leis mais esparsas, vocês façam uma leitura mesmo, em voz alta, com grife, né? Algumas leis mais importantes,
várias vezes, outras leis menos significantes, dá uma boa lida, né? Às vezes a gente tem que fazer, na primeira fase, algumas escolhas. Eu fiz no meu concurso também, tinha inúmeras leis esparsas. E eu deixei de ler algumas, não tinha como ler todas, né? A gente faz algumas escolhas, né? Obviamente eu perdi, eu lembro que tinha uma de resíduos sólidos, eu nem li essa lei de resíduos sólidos, tinha um monte de coisa, e eu errei, obviamente, essa lei, essa questão. Mas isso faz parte do direito difuso, você acerta uma e erra outra, né? Então não tenta abordar, não tenta ler inúmeras todas as leis, ou tenta aprofundar muito, pegar vários livros agora, que talvez não seja o momento, tá? Gente, eu sei que vocês já pesquisaram tudo aí sobre os examinadores, mas tem dois vídeos muito importantes, que é bom a gente conhecer, né, os examinadores, a gente ver um pouco, principalmente o Jairo, né, que traz um pouco da ideologia dele, da atuação dele de 8, 9 anos, que é uma atuação aí muito boa, mas muito contra-majoritária, né? Tem dois vídeos, um na TV MPF, do Jairo. Vocês vão entrar lá, só jogar no Google, TV MPF, é do MPF mesmo, né? Foi feito um seminário no MPF, no Ministério Público Federal, sobre financiamentos sustentáveis, né? E aí vocês vão entrar, TV MPF, vídeos, e aí vão jogar, localizar, seminários sobre financiamentos sustentáveis. E aí vocês vão na parte 8. Tem vários videozinhos, inclusive um meu lá, que eu também palestrei nesse seminário. O do Jairo, ele está na parte 8. Vocês não vão ver ele a hora que... Mas vocês vão lá, parte 8, é uma moça que está no início do vídeo, e ele faz a palestra mais para o final. É bem interessante, porque ele foi indicado ao prêmio Inovare. Na verdade, foi só indicado, ficou entre os finalistas e acabou não ganhando. Pela atuação que ele tem em São José dos Campos, de denúncias no BID, né, sobre remoções forçadas, né, em razão de obras públicas. Então, o BID faz financiamento de obras do município e do Estado, e quando ele faz essas obras públicas, ele acaba violando direitos humanos. Então, ele desenvolveu aí um sistema no BID, né, de denúncias da utilização do valor empregado pelo BID, mas também que acaba acarretando em violação de direitos humanos. Então, é muito interessante, na verdade, esse seminário, mas eu acho que mais importante, menos técnico, talvez ajude menos vocês aí na primeira fase, mas eu acho que é importante ter a noção, ele tem uma fala muito ideológica, o Jairo, né, talvez porque esteja um pouco mais cansado, né, ele vem aí trabalhando há muito tempo de uma forma contra-majoritária, mas muito interessante para vocês verem o perfil do examinador de vocês, né. A prova da defensoria, gente, de fato é uma prova ideológica. Né? E uma prova ideológica não no sentido pejorativo, mas no sentido valorativo. Né? Ou seja, o objetivo, de fato, é pedir questões relacionadas aos valores da defensoria. Eu acho isso bastante correto. Né? O que a gente trabalha no dia a dia, isso mesmo em primeira fase. O que acaba levando um pouco aí algumas questões controvertidas e que vocês sabem que os examinadores não anulam. Né? Eles têm uma posição firme ali e mesmo que seja controvertida, eles não anulam. Um outro vídeo que tem, também do César Leonardo e do Leonardo, que é o examinador de constitucional, na ANADEP. Né? Então, vocês vão lá no site, APADEP. Vocês vão no site da APADEP, aí vocês vão lá, notícias, APADEP TV. Aí tem tanto, vocês já vão ver o Leonardo ali, né, de constitucional, aí vocês assistem, ele fala alguma coisa de refugiados, e vocês vão ver o César Leonardo, também não tá, o vídeo dele é o José Augusto, que é do Rio de Janeiro, que também fala bastante de processo coletivo, examinador do concurso do Rio de Janeiro, né, salvo engano, nesse último. E aí, no final, é o César Leonardo. E ele veio falar um pouco, não tinha sido aprovado o novo CPC ainda, ele vinha falando um pouco do projeto do novo CPC. E ele fala, muitas coisas que ele fala, de fato, se mantiveram aí no novo CPC. Então, acho que é bastante interessante, né? Mostrando que, de fato, ele teve conhecimento e acompanha, ele fala um pouco da dissertação dele. Então, acho que é interessante também para vocês saberem aí, terem contato com os examinadores. Gente, é isso, a gente vai falando aí um pouco durante a aula, vocês vão me perguntando, né? Mas eu acho que é importante isso. Agora, caderno e leitura de lei, né? Principalmente direito difuso.
e agora também no CPC e no novo CPC, bastante leitura do novo CPC de forma comparativa, que eu acho que é grande parte do que os livros têm. Tá? Vamos lá, gente? Vamos começar? Vamos começar, então, com o processo coletivo. Depois vocês vão ter aula aí de direitos específicos. Vocês vão ter aula de direito ambiental, vão ter aula de direito urbanístico e aula de direito consumidor. Vamos começar com o processo coletivo, né? Que, na verdade, começa no edital e é muito grande a parte de processo coletivo. Gente, toda vez que eu falo de processo coletivo, eu sempre inicio falando do Capelletti, né? Esse livro do Capelletti, do Brian Garf, para mim, toda vez que eu leio, eu faço sempre uma releitura dele, eu sempre acho ele muito atual para a defensoria e para o nosso contexto atual. Ele foi escrito ali na Itália, o Capelletti italiano, o Brian Garf americano. Ele foi escrito aí num contexto diferente, na década de 70, mas para nós aqui é muito contemporâneo. É muito contemporâneo. Né? E principalmente para a defensoria. Então, é, de fato, aquele livro verdinho chamado Acesso à Justiça, em que eles fazem aí, o livro é um resultado de pesquisa empírica sobre os obstáculos e as propostas, as soluções para o acesso à justiça. Né? Na introdução dele, ele fala luta para o acesso à justiça. Né? E, de fato, é uma luta. Ele fala, é uma luta de diversos setores para que haja o acesso à justiça. Na introdução também, ele diz, está havendo uma invasão agora de outros profissionais de outras áreas. Antropólogos, psicólogos, políticos, cientistas, economistas, todos concentrados com acesso à justiça. Como ampliar e como efetivar o acesso à justiça. Né? Ou seja, ele fala um pouco dessa visão multidisciplinar do acesso à justiça, da importância de ressalvar esse contexto multidisciplinar para se efetivar o acesso à justiça. Gente, nesse contexto, o examinador de vocês, o Jairo, ele é um defensor que conhece bem a necessidade de que, para a efetivação dos direitos, faça necessário aí se embebedar de outras ciências. Né? O Jairo, ele faz convênios com faculdades em São José dos Campos, com outros profissionais, quando ele entra com uma CP. Né? Ou seja, ele, além de ser formado em outras ciências, ele sabe a necessidade de se valorizar, por exemplo, o Centro de Atendimento Multidisciplinar, que é formado hoje por psicólogos e assistentes sociais na efetivação dos direitos. Ele valoriza muito os outros profissionais na efetivação de direitos. Isso já Capelletti já dizia há muito tempo. Né? O isolamento do direito só traz prejuízos e ineficiência da própria efetivação dos direitos. Isso é uma coisa que vocês têm que ter em vista sempre quando se fala de processo coletivo e, sinceramente, de defensoria pública. E ele diz, o sistema deve ser igualmente acessível a todos. Essa acessibilidade, essa igualdade tem que ser material, de todas as formas. Essa é a preocupação de Capelletti e Garf. O acesso não é igual apenas formal. Não basta dar apenas um acesso formal ao pobre. O processo em si deve ser materialmente justo, igual. E aí ele cita, né, é bastante interessante, ele cita uma pesquisa feita por um outro norte-americano chamado Galanter. Vocês não precisam saber. E o Galanter traz aí uma diferença
dos litigantes eventuais e dos litigantes habituais, né? Ele diz, é impressionante a diferença no processo civil daqueles litigantes que têm bons advogados, né, que sempre recorrem à justiça, que fazem lobby no poder judiciário, que são os litigantes habituais. E ele fala, há uma grande diferença com os litigantes eventuais, que são aqueles litigantes que não têm bons advogados, que os advogados são mal remunerados e que muitas vezes não têm esse lobby no poder judiciário, né? Isso, gente, acontece muito nas ações repetitivas, nos casos repetitivos, né? Eles falam isso muito quando eles falam dos casos repetitivos, que hoje no CPC ele tem uma ênfase muito forte. Você tem aí uma empresa de telefonia por um lado e você tem um consumidor por um lado. Você tem o litigante habitual por um lado e o litigante eventual do outro. Obviamente que esse tratamento, o processo civil, ele não é igualitário, né? Você tem um que tem um advogado muito bom, que tem um lobby no STF, no STJ, e você tem um outro que muitas vezes é um advogado ruim, é um advogado que não vai fazer sustentação oral, é um advogado que recebe pouco, é um advogado que não é específico, né? Então, ele fala, existe uma desigualdade no processo. Não basta dar um advogado para o pobre, porque isso vai manter a desigualdade no processo. Essa era uma preocupação de Capelletti há muito tempo, que a gente está enxergando agora com os casos repetitivos, né, principalmente com os recursos especiais repetitivos. Quando você seleciona aquele recurso especial repetitivo, por um lado você tem aqueles grandes advogados das grandes empresas, e por outro eles selecionam aí um consumidor, um indivíduo sozinho na justiça. Na hora do embate, você vai ver quem ganha, né? Isso aconteceu bastante na discussão de um recurso especial repetitivo que discutia aí a tarifa básica de telefonia, tá? Então ele diz, faz-se necessário trabalhar o processo para que ele seja igualmente justo. Ele diz, o processo deve produzir resultados individuais e socialmente justos. Essa era uma grande preocupação desse movimento Acesso à Justiça. Não basta qualquer decisão. Faz-se necessário uma decisão qualificada. Faz-se necessário uma decisão substancialmente justa. Kazu Watanabe já falava o acesso à ordem jurídica justa. Quando ele diz isso, ele diz, não basta qualquer decisão. É preciso uma decisão igual. É preciso uma decisão justa, que produza resultados justos. Eles dizem substancialmente justas, né? Isso é tarefa do processo civil. Isso é tarefa da técnica processual, diz Capelletti e esse movimento Acesso à Justiça. Gente, eu já mandei os slides, tá? Os slides eu faço meio feinho, assim, é mais para mim, só para eu não esquecer do que para vocês. De qualquer forma, eu já mandei para vocês ontem. E, gente, esse grande movimento do acesso à justiça, e Mauro Capelletti escreve no livro dele, é muito importante para atingir todos esses objetivos, para a ordem jurídica justa, afastar o processo civil dessa visão dogmática, dessa visão formalista, dessa visão individualista e indiferente como era no Estado liberal. Então, o objetivo é romper com aquele sistema do processo civil no Estado liberal, que vigeu aí por nós por muito tempo, né? O nosso CPC de 73 era muito inspirado nessa visão dogmática, formalista e individual. Por isso a necessidade de revisitá-lo. Então, o objetivo desse movimento, o acesso à justiça, era justamente romper com esse processo civil muito técnico e nada justo. Por isso que ele conclui, os juristas precisam reconhecer que agora as técnicas processuais servem às funções sociais. A técnica está a serviço das funções sociais.
a técnica está a serviço de resultados materialmente e socialmente justos. E aí, gente, esse movimento acesso à justiça, obviamente teve, principalmente com esse livro do Capelletti, do Brian Gaff, teve aí bastante repercussão também na nossa doutrina. E aí o Capelletti continua, nessa lei da introdução, e vai falar das ondas renovatórias, que são muito importantes. A segunda onda renovatória é muito importante para o que a gente vai estudar hoje, né? Então ele propõe aí, e na verdade ele faz uma pesquisa empírica e coloca 3 problemas de acesso à justiça e propõe 3 soluções de acesso à justiça. Então as ondas renovatórias são soluções aos obstáculos ao acesso à justiça. Aí ele fala, são 3, ou pelo menos ele elenca 3 grandes empecilhos, aí, obstáculos, e 3 soluções, depois da pesquisa empírica, para o acesso à justiça. A primeira, diz ele, relaciona-se à assistência jurídica. O obstáculo é o obstáculo econômico e o obstáculo cultural. Então, ele diz, as pessoas com recursos financeiros têm vantagens óbvias para propor e defender os seus direitos. Então, pessoas com vantagens financeiras, com recursos financeiros, têm vantagens óbvias. Né? Então, ele diz, a desigualdade no âmbito sociológico reproduz no âmbito processual. E um outro obstáculo que ele diz é as pessoas têm muitas dificuldades de reconhecer os direitos juridicamente exigíveis. Eu vou dar um exemplo para vocês do que ele está falando. Recentemente, uma defensora criminal entrou em contato comigo e falou, olha, Sabrina, tem uma comunidade aqui que foi toda levada para a delegacia acusado de furto de energia. Né? Então, ela está fazendo a defesa no processo criminal. Atende aí e vê o que é possível fazer para essa comunidade. Então, eu chamei a comunidade, eu sou defensora da Fazenda, né? Chamei a comunidade para entender o que estava acontecendo. Eles falaram, olha, a gente mora no loteamento irregular e a gente pediu, a gente fez assim que a gente adentrou, a comunidade se constituiu, a gente fez um pedido ao Eletropaulo para que instalasse aí o serviço de fornecimento de energia elétrica regularmente. Né? E eles negaram. Como eles negaram, a gente fez gato. Óbvio, né? E eles negaram, a gente não sabia o que fazer, a gente não conseguiu reconhecer que a gente poderia vir aqui na Defensoria Pública, e a gente fez um gato, como sempre fez. E eu acho que tem que fazer mesmo, né? Se nega o serviço, sem esse serviço que não vai ficar. Né? Então, obviamente, né, era um direito que eles poderiam reconhecer e postular judicialmente, né, o fornecimento de energia elétrica, que hoje faz parte de um direito fundamental. Mas é muito difícil para as pessoas, principalmente esses novos direitos, direito à moradia, direito ao lazer, direito ao meio ambiente, esses novos direitos são muito difíceis de serem reconhecidos, né, que são possíveis serem aí justiciáveis. Né? Então, aí há uma ignorância por parte das pessoas que sequer elas sabem que podem postular esses direitos. Então, é um obstáculo cultural que o Capelletti aí já colocava, da necessidade de ultrapassar esses obstáculos culturais. E aí, gente, como remédio, como solução, como onda renovatória, ele vai propor aí, para o patrocínio jurídico, algumas propostas. Né? Bom, então como a gente pode ultrapassar esses obstáculos, né, do acesso à justiça, obstáculos econômicos e culturais?
E ele faz comparação aí de alguns modelos. O primeiro modelo que ele cita é o Judicare, né? Judicare mesmo. O Judicare é advogados particulares pagos pelo Estado pelas causas que eles patrocinam aos pobres. Então, advogados que são ali selecionados são remunerados pelo Estado com dinheiro público pelas causas que eles patrocinam às pessoas carentes, às pessoas pobres. Né? A gente tem esse modelo ainda complementar aqui no Estado de São Paulo. A Defensoria Pública remunera os advogados do convênio da OAB, que se habilitam, de acordo com as causas que eles patrocinam. Então, a gente tem, de certa forma, esse sistema como complementar aqui no Estado de São Paulo e em inúmeros estados. Mas Capelletti diz, esse não é o modelo ideal, porque justamente ele não rompe com o obstáculo cultural. Ele diz, esse modelo pouco faz para encorajar os pobres a reconhecer e efetivar os seus direitos. Esse sistema pouco faz para encorajar os pobres a reconhecer e efetivar os seus direitos. Então ele diz, não é eficaz para ultrapassar aí os obstáculos culturais. E por outro, existe o sistema público. O sistema público é o sistema que está lá no artigo 134 da Constituição, que é a Defensoria Pública. Ele fala, é possível também o Estado ter profissionais exclusivos no patrocínio do direito do pobre. Ele fala efetivamente pobre. Esses profissionais vão encorajar e vão atacar a desinformação jurídica. Então, ele conclui, o modelo público é muito superior ao modelo de Judicare e outros modelos. Né? Por essa razão que a Defensoria Pública, como modelo público, é o modelo mais eficaz e mais importante para romper com os obstáculos do acesso à justiça. E foi o único modelo escolhido pela Constituição de 88. Muito claro, na redação do artigo 134. Gente, a segunda onda renovatória muito tem a ver aí com o processo coletivo. Né? A grande preocupação de Capelletti naquele momento era com os direitos chamados difusos. Ele fala alguns direitos que não têm representação na comunidade, na sociedade. São os direitos difusos. Há uma ausência de representação judicial dos direitos difusos. Porque é o seguinte, ele diz, depois eu volto. Justamente pela conformação dos direitos difusos. Os direitos difusos, eles pertencem a todos e ninguém ao mesmo tempo. É o direito ao meio ambiente. Todo mundo goza do direito ao meio ambiente, mas, de fato, ninguém tem um interesse direto no meio ambiente. Então, ele diz, ninguém tem o direito de corrigir a lesão ao interesse coletivo se não há um instrumento processual adequado. Como é que eu vou tutelar o direito difuso se eu só tenho instrumentos individuais? E o instrumento direito difuso é um instrumento coletivo. Então, ele diz, o direito difuso é um direito material.
eu preciso de um instrumento processual, de uma técnica processual para veicular esse direito difuso em juízo. Então, ele diz, faz-se necessário revisitar a nossa legislação para incluir instrumentos processuais eficazes para veicular os direitos difusos. Né? Em tese, com uma ação individual, eu não consigo postular um direito difuso. A gente vai ver que existe uma divergência em relação a isso, mas, em tese, eu preciso de instrumentos adequados para tutelar os direitos difusos. E ele diz, há muitas legislações que não possuem esses instrumentos adequados. E ele diz, há um certo desinteresse em postular aquele direito difuso. Porque o prêmio para qualquer indivíduo buscar essa correção é pequeno demais para induzi-lo a ajuizar uma ação. Por que eu vou entrar, eu, Sabrina, com uma ação para defender o meio ambiente no Brasil? Eu não tenho nenhum interesse direto no direito ao meio ambiente. Porque eu, Sabrina, vou tentar tirar uma publicidade enganosa do ar em rede nacional. Eu vou entrar com essa ação? Me incomoda. Mas todo mundo, incomoda a todos, atinge a todos ao mesmo tempo. Então ele diz, o prêmio é muito baixo para levar alguém a juízo. E aí o desinteresse. E aí, por fim, um problema que ele coloca que é barreiras na reunião de interesses, dispersão e dificuldades organizacionais para o direito, para a defesa desse direito. Né? Eu poderia juntar um monte de gente para postular. Agora, como é que eu vou achar os titulares do direito ao meio ambiente? Eles estão espalhados, né? Eles estão dispersos, eles estão desorganizados. Né? Isso é uma característica bastante comum dos direitos difusos. Né? Então, é diferente dos direitos coletivos estrito sensu, em que você já tem uma organização maior. Nos direitos difusos, não. As pessoas estão dispersas, a comunidade, os titulares estão dispersos. Não existe essa organização prévia. E aí, obviamente, ninguém acaba postulando esses direitos difusos em juízo. Então, é isso que a gente vai estudar agora no processo coletivo. Essa segunda onda renovatória. E aí, só para finalizar, ele fala também da terceira onda renovatória. Né? Ele chama de enfoque à justiça. Ele diz, é uma tentativa de atacar as barreiras ao acesso de modo mais articulado e compreensivo. Simplificação, racionalização e desburocratização do processo. Né? Ele fala, faz-se necessário aí articular novas maneiras aí de se fazer o processo. E ele dá alguns exemplos que hoje no novo Código de Processo Civil é muito importante. O juízo arbitral e a conciliação. Né? São novas formas de você efetivar os direitos. Mais simples, ou às vezes até desjudicializando, como é o caso do juízo arbitral. Simplificando, como é o caso da mediação. Da conciliação. Né? Na época ele não falava mediação porque não tinha. Né? Hoje se fala em conciliação e mediação, que vocês bem sabem que são dois institutos bastante diferentes. Então ele menciona só o juízo arbitral e a conciliação naquela época. A mediação já é um contexto mais atual. Né? Um dos exemplos que os doutrinadores muito dão dessa terceira onda renovatória são os juizados especiais. Né? Porque é uma forma de você simplificar e desburocratizar o acesso à justiça. Né? Então, muitos doutrinadores dão exemplo dos juizados especiais, né? Justamente porque são pequenas causas que podem acelerar, simplificar e desburocratizar o acesso à justiça. Então, essas são as 3 ondas renovatórias de Mauro Capelletti. Vale a pena, eu acho que agora não é o momento, mas vale a pena vocês lerem esse livro, né? Depois de terminar a primeira fase, lerem esse livro, vocês vão ver que é muito interessante. E ele é muito, cada vez que eu leio, eu acho ele muito relativo ao nosso contexto atual. Bom,
Gente, e o que a gente tinha naquela época, né? A gente aí, como é que foi a nossa revolução também legislativa? A gente tinha um código de 1973, um Código de Processo Civil de 1973, que justamente era pautado nos influxos liberais, que era dogmático, que tinha a supremacia da técnica sobre os princípios, que era inspirado aí em valores individuais. Então, o nosso Código de Processo Civil era aí uma das nossas ferramentas, um dos nossos instrumentos processuais. E, obviamente, ele continha todos os problemas que o Capelletti falava sobre o acesso à justiça. Ou seja, o nosso CPC não solucionava aí o problema. E no contexto sociológico, como é que era a nossa sociedade na época do CPC, de 73, né? A nossa sociedade começou a se transformar, né? A nossa sociedade começou a ficar uma sociedade urbana, né? Em 40 anos a sociedade se transformou de rural em urbana. E aí começaram a surgir novos problemas e novos direitos, em que o CPC de 73 literalmente não vai dar conta. Um dos problemas, gente, é a nossa sociedade massificada, né? Hoje é lugar comum, todo manual que a gente pega, a gente diz conflitos massificados. Mas, de fato, uma sociedade urbana, e diante da revolução tecnológica que tivemos aí mesmo, a gente tem uma sociedade massificada que produz litígios massificados. Os litígios massificados são aqueles litígios que se multiplicam de uma forma, inclusive, para desorganizar a nossa justiça, como aconteceu em vários exemplos. E eles todos estão pautados em uma tese única, por isso que eles são repetitivos. Né? Todos têm como base aí uma tese única. Uma tese geral. Então, o processo coletivo, a gente vai ver, vai ser um instrumento muito eficaz, ou deveria ser um instrumento muito eficaz, para solucionar esses litígios massificados. Hoje, no novo CPC, isso também é uma questão bastante valorizada desses litígios massificados. Eles chamam de casos repetitivos. Os casos repetitivos estão lá no artigo 928 do novo CPC. Artigo 928 do novo CPC. E o artigo 928 fala, são dois. O incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, o incidente de resolução de demandas repetitivas, e os recursos especiais e extraordinários repetitivos. Tá? No nosso CPC de 73, com a alteração, a gente só tinha recurso especial repetitivo, e agora no novo CPC a gente tem o recurso especial e o recurso extraordinário repetitivo também. Então, ampliou-se no novo CPC, né, para abranger o RE, o recurso extraordinário repetitivo. Eles gostaram dos recursos especiais repetitivos, falaram, vamos exterminar processo também no STF. Né? Muito criticado um pouco, né, pela doutrina, os recursos especiais repetitivos, porque o grande objetivo ali, de fato, em alguns casos, em alguns julgados, é eliminar processo mesmo. Né? E, às vezes, eles não refletem muito no momento de julgar. Há uma ânsia tão grande de eliminar processos que, segundo a doutrina, aí, não há uma maturação da tese geral para aplicar em vários desses recursos. Né? E a gente vai ver depois, eu quero trabalhar com vocês o incidente de resolução de demandas repetitivas, mas tanto os processos coletivos como esses casos repetitivos vão solucionar, são instrumentos hoje para solucionar esses litígios massificados. Tá?
Então, obviamente, é um problema sociológico que surge. De um outro lado, você também tem os novos direitos coletivos. Né? Você tem os direitos de segunda e os direitos de terceira geração. Os direitos de segunda classificados como os direitos sociais, né? Que a gente costuma remeter para o nosso artigo 6º da Constituição. O direito a lazer, o direito à educação, o direito à saúde pública, né? O direito à alimentação, os direitos de maternidade, né? Esses aí são chamados de direitos sociais. E os direitos sociais, gente, a gente vai ver que pode, obviamente, ter reflexos individuais, mas quando a gente fala em direito social, a gente também pensa nos reflexos coletivos desse direito. Né? Então, a saúde, ela pode ter um reflexo individual, um idoso pode precisar de um medicamento, e vocês, como defensores, vão entrar com uma ação para conseguir individualmente satisfazer o direito de saúde do idoso, mas você, como defensor, pode resolver o problema dos idosos, daquele medicamento que falta na rede de distribuição gratuita do SUS, entrando com uma ação coletiva e solucionando o problema de saúde pública. Né? Então, os direitos sociais, ele tem uma perspectiva individual, mas também tem uma perspectiva coletiva. E quando ele tem essa perspectiva coletiva, precisa de instrumentos processuais para satisfazer essa perspectiva coletiva. Eu preciso de uma CP. Eu preciso de uma CP. Né? E os direitos de terceira geração também, que hoje citados como o meio ambiente, né, os direitos do consumidor. Paulo Bonavides fala em direito de quarta geração, que seria o direito à democracia. Né? Mas o direito de terceira geração, então, meio ambiente e consumidor, que também tem a sua perspectiva coletiva. A doutrina diz que existem 2 direitos que a gente tem hoje que não têm a perspectiva individual, que é o meio ambiente e a segurança pública. Né? Ele diz, esses são 2 direitos que eu não consigo ter a perspectiva individual, tão somente coletiva. O meio ambiente, não tem como você tutelar o meio ambiente para uma perspectiva individual. Quando você tutela o meio ambiente, você está tutelando a todos ao mesmo tempo. Você não consegue tutelar o meio ambiente de um indivíduo. A gente diz meio ambiente sadio, né? Da mesma forma, é a segurança pública, né? Você não consegue fragmentar. Né? Os outros, saúde, educação, você consegue fragmentar. Tanto que a gente tem na defensoria tanto ações individuais como ações coletivas que dizem respeito à saúde, à educação, né? E a outros direitos. Então, gente, esse era o nosso contexto da sociedade. Litígios massificados e novos direitos para serem efetivados. E, obviamente, esse é o plano do direito material. Se o plano do direito material muda, é imprescindível que um instrumento mude também. Né? E a gente está falando do instrumento processual. Bom, como é que é a nossa perspectiva de direitos? A gente tem a ação popular até hoje. A nossa ação popular foi a ação mais antiga relativa aos direitos coletivos lato sensu. Veja, ela é de 1965, então é a Lei 4.717. Ela é bem antiga, de 65, tanto que vai ver que os termos dela, a gente depois vai estudar ação popular individual, de uma forma, né, só ação popular, mas ela é bem antiga, de 1965. E ela é constitucionalizada, né, ela está prevista na Constituição Federal, desde a Constituição Federal de 1934, salvo de 37, que foi um período autoritário. E hoje, obviamente, volta na nossa Constituição de 88, no artigo 5º, inciso 73. Então, a nossa ação popular está constitucionalizada até hoje. Né? Alguns dizem que é remédio constitucional, outros dizem que são ações constitucionais, né? Porque estão aí constitucionalizadas. Né? Agora, gente, a ação popular, então, ela rompeu com esse contexto individual. Né? Você tutela o direito difuso pela ação popular. Tão somente o direito difuso. Então, foi a primeira legislação que rompe com todo aquele sistema individualista, tradicional, com a técnica limitada às partes,
coisa julgada erga omnes aqui, como a gente vai ver. Mas o fato é que a ação popular não deu certo. Né? Não deu certo no sentido de que hoje poucos se utilizam da ação popular. Né? Muitos dizem, usam muitas vezes na época de campanha, né, para discutir moralidade administrativa contra a ação de um determinado político. Né? Acaba sendo utilizado muito aí, né, como um instrumento político por alguns indivíduos, né? Mas não com aquele interesse aí público. Né? E aí questiono, por que será que a ação popular não deu certo? Né? Talvez justamente por aquilo que Capelletti falava. Qual que é o interesse? Porque, na verdade, quem é titular, quem pode ajuizar uma ação popular é o cidadão. Né? É só o cidadão que pode ajuizar a ação popular. Agora, Capelletti falava, quem é o cidadão que vai aí se mexer para ajuizar uma ação em favor de todos, de um direito difuso? Qual que é o interesse direto daquele cidadão naquele direito difuso que cabe a todos ao mesmo tempo? Ele diz, qual é o interesse no jogo? Pouco. Né? E justamente isso, em razão, você não teve uma ação popular muito efetiva. Né? A Ada Pellegrini vai dizer, há também um grande problema, porque o cidadão muitas vezes encontra como réu, né, acaba litigando contra o poder público ou contra grandes empresas. Né? Então, você cria aquela desigualdade que Capelletti já falava. Né? Um cidadão sozinho, um litigante eventual contra um litigante habitual. O poder público, obviamente, que tem toda a sua procuradoria, que é um litigante habitual, contumaz. Né? Hoje a gente tem aí pesquisas empíricas de processos acumulados. O poder público é o que mais demanda o poder judiciário, principalmente nas suas execuções fiscais. Né? Então, o poder público, ele é um litigante habitual, assim, clássico, né? Ou grandes empresas, que também são grandes litigantes habituais, né? Então, você contrapõe aquela vulnerabilidade processual que Capelletti já falava também. Né? Você cria aquela desigualdade no plano material para o plano processual. E, por isso, ninguém vai se aventurar numa ação popular. Né? Poucos se aventuram numa ação popular. Eu vi uma vez a ação popular que caiu por engano na minha mão lá. O juiz, na verdade, foi um cidadão que entrou, mas ele entrou com uma ação bem ruinzinha. E aí o juiz mandou intimar a Defensoria, o Ministério Público, para a gente ver se a gente ajudava o cidadão ali, porque a ação era bem ruinzinha. Dificuldades, né, de encontrar um advogado que atue na ação coletiva, que já é mais difícil. Né? Mas eu lembro que era dessa aí que questionava alguma coisa relacionada ao pedágio intermunicipal dentro do município. Gente, então deu certo mesmo a ação coletiva com a Lei da Ação Civil Pública, com a Lei 7347. Aí sim o negócio começou a ficar sério. Né? Então, esse instrumento processual realmente da ação civil pública foi paradigmática para essa segunda onda renovatória aqui no Brasil. A Lei da Ação Civil Pública, a Lei 7347, foi paradigmática para iniciar a tutela dos direitos coletivos lato sensu no Brasil. E aí veja que a opção política mudou. Tira o cidadão da legitimação, da legitimidade, e coloca órgãos públicos e a sociedade civil organizada. Leia-se associação. Né? Então, eles acharam o cidadão não deu certo, tira o cidadão da legitimação, da legitimidade ou legitimação, então a Lei da Ação Civil Pública não tem cabimento ao cidadão, exclui o cidadão e coloca, então, órgãos públicos, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, os entes federativos, e a sociedade civil organizada. Eles entendiam que as associações já eram aí entidades mais organizadas para a tutela dos direitos. Né? Então, as associações também fizeram parte aí dos legitimados à ação civil pública. Depois a gente vai ver aí sobre a atuação da associação. Foi na Lei da Ação Civil Pública que houve a discriminação dos bens a serem tutelados. Né? E, na verdade, há uma cláusula geral desses bens. Todos os direitos, né, o artigo
acho que é o artigo 1º, 2º, fala todos os direitos coletivos e difusos, né? Então, tem essa discriminação, mas, na verdade, a gente tem uma cláusula geral. Nenhum direito é excluído. Hoje, na Defensoria Pública, a gente vai utilizar, apesar de a gente ter algumas leis esparsas que versam sobre o processo coletivo, é a Lei da Ação Civil Pública que a gente usa bastante junto com o DCDC para tutelar todos os nossos direitos, né? E também houve a regulamentação do inquérito civil, que a gente vai falar um pouco do inquérito civil também na Defensoria. Então, a Lei da Ação Civil Pública, de fato, foi paradigmática, né? Só que aí, gente, andou-se um tempo, a Lei da Ação Civil Pública é de 85, andou-se um tempo e concluiu-se que faltavam algumas lacunas na Lei da Ação Civil Pública, né? E aí, autores como Ada Pellegrini e Kazu Watanabe, que já tinham participado da construção da Lei da Ação Civil Pública, fizeram um anteprojeto do CDC e resolveram colocar na parte processual as questões relacionadas à tutela coletiva. Então, na Lei 7.078, de 90, que é o nosso CDC, na parte final, que é a parte processual, versa sobre a questão processual coletiva. E aí mudou algumas coisas, né? Na verdade, ele não muda, ele complementa a Lei da Ação Civil Pública. Uma das questões que são complementadas é a inserção dos direitos individuais homogêneos, que não são citados na Lei da Ação Civil Pública, só no CDC. Tá? Então, pela primeira vez no CDC, é que são contemplados os direitos individuais homogêneos. Até uma tese que diz, o município fala isso às vezes na contestação dele. Como só está no CDC, só pode tutelar direito do consumidor pelos direitos individuais homogêneos. De forma alguma, isso já é absolutamente vencido. Você pode tutelar o direito que você quiser em relação aos direitos individuais homogêneos. Então, pessoa com deficiência, educação, tudo a gente tutela, pode ser tutelado pelos direitos individuais homogêneos, obviamente, se assim for pertinente, se a gente se versar sobre direitos individuais homogêneos. Tá? Então, ele não está, o direito individual não está restrito aí à matéria de direito ao consumidor. Isso, de forma alguma, isso é absolutamente aí ultrapassado. Né? É no CDC que a gente vai ver que o CDC ele tenta dar aí o contorno, o que é direito difuso, coletivo, estrito sensu, direito individual homogêneo. Né? Então, eles discriminam aí, tentam conceituar o que são os direitos coletivos lato sensu. Né? Se também complementa um pouco da competência, que a gente vai ver, né? Acaba complementando um pouco da competência que já é abordada na legislação civil pública e fala bem melhor da flexibilização da coisa julgada. Né? Então, gente, o que a gente chama é que a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, a gente chama de microsistema processual coletivo. Porque o artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública manda interpretar aí de forma conjunta esses dois dispositivos. Por isso que a gente chama de sistema microprocessual coletivo. Não é um código coletivo, mas são leis esparsas que são interpretadas de forma conjunta. E aí formam um microsistema processual coletivo. Essa aí vai ser grande parte da nossa matéria-prima para o juizamento das nossas ACPs, né? Lei da Ação Civil Pública e Código de Defesa do Consumidor. Gente, vamos falar um pouquinho dos princípios relacionados à tutela coletiva. Gente, alguns princípios que eu vou falar aqui, vocês vão dizer, principalmente agora que a gente tem um modelo constitucional de processo civil, né? O nosso novo Código de Processo Civil, no artigo 1º, já coloca dizendo aí que deve-se interpretar os princípios constitucionais. Então, a gente tem aí agora, como sempre teve, né, mas agora com mais ênfase, um modelo constitucional aí de processo civil. Né? Obviamente, acima de qualquer lei estão os princípios constitucionais.
E, obviamente, com a evolução do tempo do processo civil, muitos dos princípios que a gente vai citar aqui, alguns doutrinadores dizem, sinceramente, isso aplica tanto para o processo individual como coletivo, porque hoje a gente tem uma nova visão também do processo individual. Né? De fato, o que a gente vai colocar aqui é que existe talvez uma ênfase maior no processo coletivo relativo a esses princípios. Né? Mas eu também concordo que com a evolução do nosso processo individual, hoje com as demandas repetitivas, hoje a gente tem uma preocupação maior com o todo. Né? Então, muitos dos princípios aqui que a gente vai falar também são aplicados para a tutela individual. Mas a doutrina ainda mantém, a gente tem aí uma teoria geral de processo coletivo, ainda mantém esses princípios destacados. Bom, gente, o primeiro princípio é o princípio do acesso à justiça, que é justamente tudo que a gente falou de Capelletti e do Brian Gaff, né, que falaram aí sobre a segunda onda renovatória. Então, o princípio primeiro é o princípio do acesso à justiça. É um princípio aí que vai reger o processo coletivo, que faz parte da essência do processo coletivo. Né? Por duas razões. Primeiro, porque você, com uma ação, amplia o acesso à justiça àquelas pessoas que sequer demandaram. Né? Por exemplo, a população em situação de rua, que me parece aí o grupo mais excluído, talvez, da sociedade, mais excluído do poder judiciário. Né? Você achar, gente, que você vai pegar a sua salinha e vai esperar a população de rua vir na sua sala, você não vai tutelar o direito deles nunca. Né? Jamais as pessoas vão lá e vão entrar. E assim, uma das coisas que Capelletti fala, quando ele fala dos obstáculos econômicos e culturais, ele fala, olha, a gente no direito tem ambientes absolutamente opressores. Ele fala que os juízes são os opressores. Né? Agora, isso aí é muito aplicado para a população de rua. Né? Geralmente, quando o assistido ele vem, a gente dá um papel, um ofício para ele, às vezes para agilizar, para ele ir no órgão público e tirar esse ofício para a gente agilizar o processo. Mas você dá isso para uma população, uma pessoa em situação de rua, porque tem papel, não tem pasta, roubam os documentos dela à noite, ela não vai conseguir entrar no órgão público. Né? Então, obviamente, que você tem que ter aí alternativas para tratar determinada população. E acho que a população mais difícil, justamente por estar mais excluída, é a população em situação de rua. Né? Então, veja, com uma ação, pelo princípio do acesso à justiça, você consegue aí demandar o direito da população de rua sem a necessidade dela vir demandar. Né? Sem a necessidade dela vir demandar, sem a necessidade da pessoa aí vir provocar esse acesso à justiça. Né? E também, outra perspectiva, você dá efetividade aos direitos coletivos lato sensu, como diria o Mauro Capelletti. Né? Se você tem o direito difuso e não tem um instrumento, você não tem acesso à justiça para o direito difuso. Você está excluindo o direito difuso, né, da exigibilidade judicial. E lembra, gente, que processo jamais pode ser obstáculo. O processo ele tem que se flexibilizar para efetivar os direitos. Quem manda é o direito material. Né? O processo jamais tem que ser um facilitador da efetivação do direito material. Jamais um obstáculo. Né? Um outro princípio também, bastante citado, e até mesmo pelo Capelletti, na verdade não é nesse livro, tem um outro livro que ele fala de legitimação, é o princípio do devido processo legal social. Aí ele coloca o social no final. Né? Gente, o devido processo legal, ele está lá na Carta Magna de 1215. Então, ele é um princípio muito antigo. Né? E na época, o objetivo dele não era tutelar direitos dos pobres nem nada. Ele tutelava os princípios, eles são tutelados de acordo com a ideologia de determinada época. Né? Então, você, obviamente, pode manipular. Quem vai falar, nossa, o devido processo legal, a época era manipulado em favor aí da nobreza, né, daquele que, obviamente, interessava. Então, o devido processo legal, por ter uma vida muito longa, ele teve aí vários contextos. A proposta, então, de Capelletti é que, nesse contexto nosso atual, ele tem uma perspectiva social, aberta, né, para que a técnica, o devido processo legal, cumpra a sua função social, produza resultados socialmente justos.
Gente, um outro princípio, que talvez nem precisava falar, né, mas às vezes tem que falar, é o princípio da primazia do conhecimento do mérito no processo coletivo. O que quer dizer esse princípio? O juiz tem o poder-dever de afastar as irregularidades e analisar o mérito dos processos coletivos. Justamente porque no processo coletivo a gente fala de interesse público. Então, há um poder-dever para o juiz de afastar as irregularidades e de analisar o mérito do processo, justamente porque o mérito do processo diz respeito ao interesse público. Né? Gente, hoje, no novo CPC, a gente tem aí esse poder-dever do juiz de afastar as irregularidades de uma forma bastante expressa, dá bastante ênfase. Hoje, no novo CPC, a regra é a sanabilidade dos defeitos, das irregularidades processuais. O juiz deve afastar essas irregularidades e analisar o mérito. Sanabilidade desses defeitos, dessas irregularidades processuais, sempre, obviamente, que elas forem sanáveis. Né? Então, dá a ideia daquele juiz mais ativo, daquele juiz atuante. Né? E isso, gente, a gente sempre fala poder-dever, porque é muito mais um dever do que um poder. Né? Isso está expresso no artigo 139, inciso 9 do novo CPC. Artigo 139, inciso 9 do novo CPC. Né? Fala lá dos deveres processuais e é muito expresso em dizendo que o juiz tem esse poder-dever de afastar essas irregularidades processuais. E também tem uma boa notícia. Tiraram a impossibilidade jurídica do pedido do novo CPC. É uma ótima notícia. Porque no processo coletivo, o que eu tinha de processo extinto, sem julgamento de mérito, por impossibilidade jurídica do pedido, tudo era impossibilidade. Porque o que acontece? Então, só para vocês anotarem, tiraram a impossibilidade jurídica do pedido como condição da ação do novo CPC. O que acontece, gente? Isso o Jair também sofreu bastante com isso. Né? As nossas ACPs são para questionar políticas públicas. E isso tem aquela questão, pode o juiz adentrar no mérito administrativo do ato? Pode o juiz mandar efetivar políticas públicas? Óbvio que pode. Mas o juiz, muitas vezes, com sem menor vontade de adentrar o mérito, extinguia o processo por impossibilidade jurídica do pedido, porque o órgão judiciário não pode analisar questões orçamentárias, não pode aí analisar questões que são exclusivas do administrador público. Né? Mas várias ACPs extintas em relação a dessa. Uma dessas que a gente entrou em conjunto com o Jair do Pinheirinho, na verdade, ele pegou o 267 e elencou todos, um desses era impossibilidade jurídica do pedido. Né? Então, gente, acabou a impossibilidade jurídica do pedido. Tá? Isso está no artigo 17 do novo CPC. Né? O artigo 17, vocês não precisam copiar, só mencionar. Para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. E aí não fala mais sobre o pedido juridicamente impossível. Né? Então, está no artigo 17 e está no artigo 485, inciso 6º. Né? O artigo 485 é quando fala da extinção sem julgamento de mérito. Né? E o artigo 6º fala justamente da legitimidade e do interesse, mas não menciona mais a impossibilidade jurídica do pedido. Ainda bem. Gente, economia processual. Né? Isso é muito importante, muito caro ao processo coletivo. A economia processual é que, ao invés de entrar com múltiplas ações, isso principalmente relacionado aos direitos individuais homogêneos, eu ajuizo apenas uma ação. Né? Então, os direitos individuais homogêneos, na palavra de Kazu Watanabe, promove a molecularização dos litígios. Se vocês for colocar em segunda fase, é sempre entre aspas, né? Porque palavra inventada. Então, ele
diz, há a molecularização, que nada mais é do que a reunião desses litígios em um só processo, promovendo, obviamente, a economia processual e solucionando a situação jurídica de várias pessoas. Então, a economia processual é muito cara, e aí a gente sempre utiliza bastante essa expressão de molecularização do processo, que se contrapõe à atomização. A atomização é quando você fragmenta em vários litígios, né? A molecularização é quando você reúne esses litígios em uma só ação, né? A ideia é de moléculas e átomos mesmo. Uma molécula reúne inúmeros átomos. Essa é a ideia da molecularização dos litígios, que obviamente vem respaldar a economia processual. Gente, um outro princípio é o princípio do impulso oficial. Esse princípio ele quer dizer o seguinte, né, no âmbito do processo coletivo. Os doutrinadores defendem que, no âmbito do processo coletivo, o juiz tenha mais poderes e deveres. O juiz tenha uma atuação mais ativa no processo, né? O objetivo é afastar a inércia do juiz no processo coletivo, justamente porque o objeto é o interesse público. Então, essa é a ideia do impulso oficial, alguns dão outros nomes, né? Mas a ideia é fortalecer o poder-dever do magistrado no processo coletivo, justamente para responsabilizá-lo, ser corresponsável por analisar o interesse público. Né? Isso é uma inspiração, gente, não tem nada no nosso microsistema processual que dê ênfase nesses poderes diferentes do Código de Processo Civil, não tem nada. Isso é mais uma inspiração das class actions, né, das ações coletivas, em que lá o juiz tem bastante poder, né? Mas é mais doutrinário essa questão do que não existe uma lei, um artigo que diga expressamente que o juiz tem mais poderes ou não, né? Como é que está no novo CPC? O novo CPC, gente, eu acho que o César fala isso um pouco na palestra dele, que vocês vão ver, ele não toma muita atitude se vai dar mais poder para o juiz ou não, né? Tem aí, na verdade, ele é até ambíguo, né? Por exemplo, uma das coisas que ele de fato dá poder mais para o juiz é no caso de distribuição das provas, né? Depois a gente vai estudar um pouco isso, mas o juiz tem um pouco mais de poder do que no Código de 73 na hora de distribuir os ônus da prova. Então, isso demonstraria um pouco mais de fortalecimento do poder do juiz. Mas, por outro lado, você tem um negócio jurídico processual que dá poder às partes aí para dimensionar o calendário processual, questões relacionadas ao direito processual. Então, não é um código aí que diga, vamos fortalecer o poder do juiz ou vamos enfraquecer. Tem regras de ambos os lados, né? Aí, obviamente, essa questão é bastante discutida da doutrina tradicional, se dá muito poder ao juiz, se dá pouco poder ao juiz. Justamente porque versa aí do conteúdo privatista ou publicista do processo. Isso é muito discutido na doutrina processual, né? Mas o nosso novo CPC, ele fica meio em cima do muro. Ele dá um pouco de poder para as partes, dá um pouco de poder para o juiz. Então, não dá para dizer aí que tem uma ideologia em fortalecer o poder do juiz mesmo, não. Né? Ele é bastante ambíguo nessa questão. Mas no processo coletivo existe, aí, como eu disse para vocês, a doutrina diz que tem que se fortalecer o poder do juiz. Gente, o princípio da indisponibilidade mitigada na ação coletiva. Princípio da indisponibilidade mitigada da ação coletiva. Isso quer dizer o seguinte. Se o autor da ação coletiva desistir de forma infundada ou abandonar o processo coletivo, desistir, obviamente, de forma infundada ou abandonar o processo coletivo, o juiz deve intimar outro legitimado para prosseguir no processo. É a sucessão processual.
Então, o juiz não deve extinguir o processo sem julgamento de mérito. Intima, a lei diz, Ministério Público ou outro legitimado, pode ser a Defensoria Pública, obviamente, ou uma outra associação, para prosseguir com o processo coletivo. O objetivo é que o processo não seja extinto sem julgamento de mérito, justamente porque versa de um interesse público. Tem como objeto o interesse público. Gente, princípio da ampla divulgação da demanda. Isso está lá no artigo 94 do CDC. O artigo 94 diz o seguinte: quando se ajuizar uma CP, tem que se publicar edital nos órgãos oficiais, o que não vai adiantar nada, obviamente, mas pode haver uma divulgação ampla nos meios de comunicação. Ou seja, para a sociedade saber que há uma CP sobre aquele objeto. Né? Que muitas vezes vai versar sobre o meu direito, e eu preciso saber aquilo. Né? Isso não é feito, gente. Né? Existe muito pouca publicidade das ações coletivas, diferente nos Estados Unidos, que tem uma publicidade muito grande. Aqui tem muito pouca publicidade, ninguém sabe. Às vezes a MP entra com a ação, às vezes um outro também entra com a ação. A gente entra com a ação também, porque não sabe que o outro entrou com a ação. Às vezes na defensoria alguém fala, estou investigando isso. Pô, você acredita que estou investigando a mesma coisa também? Existe uma dificuldade, né, tentando aí criar um banco de dados. Existe uma dificuldade nessa informação. Isso é ruim. Porque se eu entro com uma ação, o indivíduo pode falar, eu vou esperar essa ação da defensoria pública, como a gente vai ver que é possível esperar, né? E depois se habilitar, depois se habilitar no plano individual, no caso de procedência. Né? Então, deveria haver uma ampla divulgação da demanda, isso não ocorre, seja do ajuizamento, seja aí da decisão do trânsito em julgado. Né? Gente, princípio da tipicidade das ações coletivas. Isso caiu numa das provas, né, como... Enfim, isso está no artigo 83 do CDC. Então, o princípio da tipicidade das ações coletivas está lá no artigo 83 do CDC. O artigo 83 diz o seguinte: para a defesa dos direitos nesse código, são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. Ou seja, ele diz o seguinte, para tutelar os direitos difusos, coletivos estrito sensu, direitos individuais homogêneos, não existe aí uma ação determinada, uma ação coletiva determinada. Todas as ações são possíveis, desde que se observe a hipótese de cabimento. Então, a gente vai ver. Mandado de segurança coletivo tem que estar lá encaixado na hipótese de mandado de segurança coletivo. Ação popular tem que estar lá na hipótese de ação popular. Mas, obviamente, é possível, a gente vai ver, uma ação popular e uma ação civil pública sobre o mesmo objeto, desde que respeitados os requisitos, a legitimidade, entre outros requisitos, tá? Caiu, às vezes eu nem colocava, mas caiu uma das provas, isso está no artigo 83 do CDC. Gente, vamos começar a classificar os direitos para a gente entender. Né? É um problema essa classificação. Vocês vão ver que tem dificuldades. Eu quero expor isso para vocês, mas não acho uma questão muito boa de se colocar na primeira fase, sobre classificar direitos, porque a gente vai ver que tem muito problema. A própria doutrina processual e alguns direitos confunde tudo. O STF, então, fala direitos de coletivo estrito sensu, tem nada a ver com direito coletivo estrito sensu. É uma zona, ninguém sabe muito classificar, e mesmo na própria doutrina tem alguns defeitos. Mas a gente tem que, até para vocês terem aí alguma noção, né, para vocês terem aí a noção da própria controvérsia na doutrina. Então, vamos lá, gente. Essa classificação está lá no CDC, no artigo 81, parágrafo único. Aí tem inciso 1º, 2º e 3º. O primeiro fala sobre os direitos difusos. Tá? Artigo 81, parágrafo único. Inciso 1º está lá, classificando os direitos difusos. Então, começa falando. Os direitos difusos são transindividual. É óbvio, né? O direito difuso, por si só, ele transcende a uma pessoa, transcende ao indivíduo. Toda vez que eu estou falando de direito difuso, eu estou falando mais que uma pessoa. Não tem como, né, quando eu falo de meio ambiente, eu não estou falando de uma pessoa só. Eu estou falando necessariamente de várias pessoas. Então, obviamente, ele é transindividual. Depois,
de natureza indivisível. Isso quer dizer que o objeto dele é indivisível. Gente, essa indivisibilidade, às vezes, é um pouco difícil de ver na prática. A gente vai ver aí um pouco, vou trazer alguns exemplos de ações ajuizadas da Defensoria para a gente entender um pouco essa indivisibilidade. A doutrina diz o seguinte, é um raciocínio que vocês podem fazer aí para perguntar-se o que é. Né? Acho que a primeira pergunta, até para a classificação, é se é um direito indivisível ou divisível, que a gente vai ver que diferencia os direitos individuais homogêneos. Eles dizem aí que é a chamada comunhão de destinos. Né? Eu tenho indivisibilidade quando o destino de um é necessariamente o destino do outro. Então, quando a lesão de um representa necessariamente a lesão do outro. Ou, ao contrário, a satisfação de um direito enseja necessariamente a satisfação do outro. Então, por exemplo, meio ambiente, houve um derramamento de óleo, houve aí uma contaminação. Né? A partir do momento que tem a contaminação, eu tenho uma violação de direito difuso. Né? Direito difuso, gente, não é porque está no processo. Direito difuso, você fala, se eu pedir para vocês, houve um derramamento de água, violaram o direito difuso. Veja, isso aí, eu tenho a violação do direito difuso a todas as pessoas, até porque, pelo princípio da ubiquidade, né, o meio ambiente, todos acabam sofrendo com a violação do meio ambiente. Se eu entro com uma ação para descontaminação, eu estou tendo a comunhão de destinos, então. Eu estou resolvendo de uma forma indivisível o meio ambiente de todas as pessoas. Tá? Publicidade enganosa. Quando eu veiculo uma publicidade aí, enganosa, eu estou violando todos os consumidores. Eu sou defensora, entro com uma ação para tirar essa propaganda do ar, eu estou satisfazendo o direito difuso de todas as pessoas. São alguns exemplos, eu trouxe outros aqui relacionados a recentes ações que a Defensoria Pública entrou, que vocês vão entender. Continuando, as pessoas, gente, os titulares dos direitos difusos são indeterminadas, indetermináveis. Eu não vou conseguir nunca determinar quem são os titulares dos direitos difusos. Então, o código diz indeterminadas, mas elas são até indetermináveis. Eu não vou conseguir identificar quem são as pessoas, determinar quem são as pessoas. Titular dos direitos difusos. Por quê? Quando eu falo em moralidade administrativa, né, eu vou anular uma licitação lá, Dilma fez tudo errado, vou entrar com essa ação para anular essa licitação. Eu estou resguardando a moralidade administrativa. Quem satisfaz essa moralidade administrativa? O cidadão brasileiro, o contribuinte, todos. Né? Todo mundo, todo cidadão. Né? Então, quem é esse cidadão? Eu não consigo determinar quem é esse cidadão. Né? Quando eu entro aí com uma ação da publicidade enganosa, é o consumidor. Quem é o consumidor? Eu não sei quem é o consumidor. É muita gente, é um número muito grande, eles estão muito dispersos, fluídos na sociedade. Né? Quando eu entro com uma ação para não fazer um elevado na cidade de São Paulo, quem são os beneficiários, os titulares? Todos, os paulistanos, as pessoas que vão vir aqui em São Paulo, todos aqueles que querem um ambiente urbano sadio. Então, nos direitos difusos, eu não consigo determinar quem é o titular, diferente, como a gente vai ver, dos direitos coletivos estrito sensu. Né? Justamente porque eles não têm organização nenhuma, eles estão fluídos, soltos na sociedade. Eu não vou conseguir identificá-los. Tá? Então, eles são indeterminados, os titulares. E por quê? Por que eu não consigo determinar? Justamente porque eles são ligados por uma circunstância de fato. Ser cidadão. Né, no caso da moralidade administrativa. Qual a minha relação com outro cidadão? Nenhuma. Né? O fato de ser cidadão. A questão do elevado. Ser aí cidadão, morador da cidade de São Paulo, e aí aqueles que usam a cidade de São Paulo de vez em quando. Qual é o vínculo entre eles? Nenhum. Né? Moram na cidade de São Paulo. Né? Então, não existe, a grande questão aqui dos direitos difusos é que não existe relação jurídica nenhuma, diferente dos direitos coletivos estrito sensu. Eles são ligados para uma situação de fato.
O vínculo, então, ele é muito frágil. Por isso que eu não consigo identificar as pessoas, porque é muito frágil. Né? Fruir do meio ambiente. É relação com outro cidadão igual. Não tem relação nenhuma entre a gente. Principalmente não tem uma relação forte. Então, a gente fala que é um vínculo acidental, factual. Né? E aí, gente, nos direitos difusos, os doutrinadores dizem, com toda razão, que existe aí uma intensa litigiosidade interna. Por quê? Porque eles pertencem a todo mundo ao mesmo tempo, né, a grande quantidade de pessoas, e cada um acha uma coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Polêmica e recentemente. A OAB entra com uma CP contra a redução da velocidade das marginais. Né? Muito pertinente a ação, inclusive. Né? Tem gente, tem gente que acha um absurdo, tem gente que, nossa, é isso mesmo. Né? Enfim, olha a litigiosidade interna, isso é um direito difuso. Né? Você está mudando ali a forma de veiculação de todos os veículos, né? Na marginal. Isso é um direito difuso. Agora é isso, você tem opinião para todos os lados. Tem gente que acha que está certo, que é isso mesmo. Tem gente que acha que, nossa, é absurdo, né? A prefeitura só quer multar e tudo mais. Então, veja, existe uma intensa litigiosidade. Todo mundo, todos aqui que utilizam a marginal, né, tem um interesse direto. É titular desse direito difuso. Agora, tem uns que pensam uma coisa, tem outros que pensam outra. E aí você tem uma ampla litigiosidade interna. Né? A gente tem muito problema, por exemplo, com direito à moradia e meio ambiente. Né? Então, o município de São Paulo vai fazer um parque linear para proteger o meio ambiente de determinada área ali na periferia da Zona Leste. E aí tem uma comunidade que está lá, que ocupou a área porque estava vazia. Né? E aí eu tenho moradia de um lado e meio ambiente do outro. Tem gente que fala, tira o povo daí, parque, é lazer, é meio ambiente, por um lado. E tem outros que vão falar, mas e o direito à moradia das pessoas e tudo mais? Né? É sempre um problema. Né? Desapropria ou não desapropria o Parque da Augusta para a região ali da Augusta para fazer uma praça? Aí tem gente que fala, desapropria, porque direito ao lazer e tudo mais. Tem outros que vão falar, não, o valor é muito alto, né? Faz outra coisa com o valor. Então, veja, os direitos difusos, os doutrinadores dizem que muitas vezes compreendem aquele embate de valores, né? Que o Alexis e aí a doutrina toda fala, né? Muitas vezes a gente fala daquela ponderação de interesses, porque são direitos, como o direito à moradia, que não é bem delimitado. Né? O que é o direito à moradia? É uma grande questão. Né? Então, muitas vezes, é nos direitos difusos que tem esse embate desses valores. Por exemplo, eu trouxe alguns exemplos de direitos difusos, recentemente que eu trouxe do noticiário. Defensoria Pública Ajuização para garantir participação popular em plano diretor de Bertioga. Isso aqui é direito difuso. Por quê? Olha a comunhão de destinos. A Defensoria Pública pede para anular o procedimento de aprovação, existiu lá um procedimento de audiências públicas, para anulação do debate sobre o plano diretor de Bertioga. Olha a comunhão de destinos. A partir do momento que ela pede a suspensão ou a anulação desse procedimento, todos os munícipes, todo mundo tem aí a suspensão desses direitos, tem a comunhão de destinos, o processo está suspenso. Né? Se o processo, se a ação é julgado aí, o pedido é julgado procedente, o juiz fala, tem que se realizar 10 audiências públicas com falas aí para todos os moradores, também você está satisfazendo de uma vez só o direito de todos aqueles munícipes lá de Bertioga, que vão gozar do seu direito à democracia, como deve haver aí nas leis urbanísticas, que nunca tem. Né? Pelo que eu entendi da ação lá, ninguém podia falar, né? Aquela audiência pública, fala assim, não, você fica aí, audiência pública, mas você não fala. Tá? Por favor, não fale, só as autoridades falam, né? Isso é impressionante, a dificuldade que as pessoas têm de fazer uma audiência pública, né? Um dia eu fui, eles falaram assim, na audiência pública vai funcionar o seguinte, você escreve no papel e eu leio. Mas não é audiência pública, tem que manifestar, né? Tudo bem. Outra aí, decisão liminar em ação da Defensoria Pública que reconhece a necessidade da construção de estrada entre a comunidade quilombola de Bombas e a cidade de Iporanga. Né? Construção de uma estrada. Olha como é de destinos. Eu construo uma estrada, aquilo lá é para todo mundo. Né? A partir do momento da construção da estrada, eu tenho a observância dos direitos difusos de todos.
né? Não só dos quilombolas, mas de todos que ali passam. Se eu não tenho a construção da estrada, eu tenho a violação aí do acesso a todas as pessoas, né, de uma forma indivisível, né? Foi muito interessante essa ação, que eu vi que o defensor público, antes de entrar e falar, né, não, peraí, vocês precisam de uma estrada aqui para ligar vocês, o objetivo era ligar essa comunidade quilombola à cidade para, obviamente, eles terem acesso à saúde, educação e a todos os instrumentos urbanos, né? Ele fez uma audiência pública antes, né? Isso é muito importante, isso está no edital de vocês. O defensor não pode ficar lá na mesa dele achando que o que é bom ou não para a comunidade. Ele tem que sempre dialogar com a comunidade. E me parece que o instrumento hoje, por mais que tenha seus defeitos, mais importante para se dialogar com a comunidade é a audiência pública, né? Uma estrada para um quilombola pode representar coisas boas e coisas ruins. Tem gente, às vezes, fala, obrigado, eu não quero estrada nenhuma, não, porque senão vai chegar um monte de gente aqui, vai encher meu saco, né? Aquelas coisas, vocês sabem, e, obviamente, vai se começar a se interessar pelo local. O local pode ficar valorizado, isso acontece sempre, né? E aí querem tirar o povo de lá. Defensoria Pública ajuiza ação para criar serviços de residência inclusiva em São Carlos, em Rio Claro, né? A mesma forma, a criação, acho que é para sair, acho que era pessoas com problemas de drogas, não sei se era só criança, adolescente, ou pessoas com uso problemático de drogas, né? Então, a criação, o município não tem, né, essa rede de acolhimento, principalmente quando, salvo engano, são adolescentes, jovens que não tinham família, né, que não poderiam ser acolhidos na família, e aí tinham uso problemático de drogas e precisavam, obviamente, ficar aí sob a tutela do Estado, enfim, receber algum tratamento, ainda que ambulatorial. Então, ajuizou-se uma ação para a criação desse serviço de residência inclusiva. Defensoria Pública pede instalação de piso tátil ao redor de telefones públicos para identificação de pessoas com deficiência. Mesma coisa, rampa de acesso. MP outro dia entrou com várias ações de rampa de acesso nas escolas. Difuso, comunhão de destinos. Eu não consigo fazer uma rampa de acesso só para uma pessoa entrar. Como a rampa de acesso é para todos, né? Quem vai gozar aí desse piso tátil são todas as pessoas com deficiência. Isso é direito difuso. A gente toma cuidado. Pessoa com deficiência não é um grupo de direito coletivo, não. É difuso. Não é porque são pessoas com deficiência, você consegue enquadrar pessoas com deficiência, que isso vai ser direito coletivo. Estrito sensu. Isso é direito difuso. Eles não têm relação, a gente vai ver que não tem relação jurídica nenhuma entre elas. Tá? Gente, o direito coletivo estrito sensu, então, a classificação está lá no artigo 81, parágrafo único, inciso 2. Né? E aí começa a dizer, o direito coletivo estrito sensu também é transindividual. A gente chama direito coletivo lato sensu, quando a gente quer falar direitos difusos, coletivos estrito sensu e direitos individuais homogêneos. Aí a gente utiliza a expressão direito coletivo lato sensu. Quando a gente fala direito coletivo estrito sensu, aí é só aquele artigo 81, parágrafo único, inciso 2º, tá? Que aí é mais restrito mesmo. Então, veja, ele é transindividual. Quando eu falo de direito coletivo estrito sensu, eu não falo de uma pessoa só também. Eu falo de um grupo, uma categoria, né, classe de pessoas. Só que a gente diz que é uma transindividualidade um pouco mais restrita do que nos dos direitos difusos. Né? Nos direitos difusos é mais abrangente. Nos direitos coletivos estrito sensu, ele é um pouco mais restrita, né, porque é restrita ao grupo, classe ou categoria. A doutrina, gente, apesar da lei falar grupo ou classe ou categoria, a doutrina não classifica muito, fala que relaciona-se ao direito coletivo estrito sensu, né? Agora, em relação à questão do objeto, também é indivisível. Então, o objeto do direito coletivo estrito sensu também é indivisível. Só que com uma diferença. Essa indivisibilidade, essa comunhão de destinos, ela só se relaciona ao grupo, à classe ou categoria. Então, só vai haver comunhão de destinos dentro desse grupo, classe ou categoria, desse grupo mais restrito. Né? Não é aquela indivisibilidade, como é dos direitos difusos, que é mais alargada. Então, ela é um pouquinho mais restrita, mas tem a indivisibilidade também. É a mesma pergunta que vocês fazem, né? Se é
se tem a comunhão de destinos em relação a todos ou não. Mas, obviamente, a comunhão de destinos vai ser só em relação àquele grupo mais fechado. E aí continua o dispositivo. O que é bastante típico dos direitos coletivos estrito sensu é a relação jurídica. Nos direitos difusos, não tem relação jurídica com ninguém. A relação é fática, é circunstancial. No direito coletivo estrito sensu, tem relação jurídica. Então, a relação jurídica é o que diferencia direito difuso e coletivo estrito sensu. É a grande diferença. Só que a lei fala o seguinte, tem dois tipos de relação jurídica. A relação jurídica que o grupo tem entre si, então o grupo, a classe e a categoria são relacionados entre si pela relação jurídica. O vínculo entre si está baseado numa relação jurídica. Ou, como a gente vai ver na segunda hipótese, a relação jurídica não é entre si, mas é com a parte contrária. Que é a segunda hipótese de relação jurídica também no direito coletivo estrito sensu. Vamos ver a primeira, né? A primeira, então, que a relação jurídica é entre si, entre grupo, classe ou categoria. Aqueles componentes do grupo, classe ou categoria são reunidos entre si para uma relação jurídica. Associação, né? Sindicatos. Alguns dizem sociedade empresarial, mas isso precisa ver se é direito coletivo estrito sensu mesmo. O Ricardo de Barros Leonel fala família. A OAB, a família aí por uma relação de parentesco, a relação jurídica de parentesco. A OAB, todos os filiados da OAB têm uma relação jurídica entre si. E partidos políticos, né? No final, muito se resume à associação. O nosso exemplo aí mais forte da Defensoria Pública é de uma associação. Tá? Então, essa primeira relação jurídica base, existe um direito que faz parte dessa associação dos sindicatos, e você postula esse direito que é indivisível a toda categoria, a todo grupo, a toda a OAB, por exemplo. Gente, o direito coletivo estrito sensu, a gente tem muita dificuldade de ter exemplo, mas tem bastante no direito do trabalho. Por exemplo, quando o sindicato busca, né, uma vantagem para a categoria, né, e de forma indivisível, para que todos aqueles tenham determinada vantagem, né. Particularmente na Defensoria, até procurei algumas ações que poderiam expressar o direito coletivo estrito sensu. Acho muito difícil, salvo uma que a gente vai falar agora. Né? Mas veja, justamente por eles terem uma relação jurídica entre si, a doutrina fala que existe uma organização maior. Então, uma associação de moradores. Existe moradores para defender o direito à moradia. Existe uma organização, uma afinidade de fins sociais. Por isso eles falam da affectio societatis. Né? Porque existe nessa primeira relação jurídica uma relação muito forte e de ideologia comum, de fins comuns, para a busca e a tutela dos direitos indivisíveis daquele grupo, daquela classe ou daquela categoria. Por exemplo, olha, talvez os exemplos que eu acho mais fácil. Gente, isso aqui tem muita dificuldade. Esses exemplos, muitas vezes, podem se confundir com os direitos individuais homogêneos. Porque os direitos individuais homogêneos, eles também podem ter relação jurídica, principalmente com a parte contrária. Né? Às vezes é difícil você ver essa comunhão de destinos. Né? Vocês vão ver que às vezes é difícil ver essa comunhão de destinos. Então, pode haver, na prática, tem muita... o Kazu Watanabe é um que acha que tudo é coletivo estrito sensu, e grande parte da doutrina fala, não, isso pode ser divisível em ações individuais. Né? Mas, um desses exemplos, que é a primeira relação jurídica entre si, entre o grupo, a classe e a categoria, é, por exemplo, a concessão de uso especial para fins de moradia coletiva, e uso capião especial constitucional coletivo. Então,
Então, gente, a concessão a gente chama de CUEM, concessão especial para fins de moradia. Né? Concessão de uso especial para fins de moradia, por isso que a gente chama de CUEM. Isso está lá na medida provisória 2220. Ela é muito importante para a regularização fundiária, é muito importante para a segurança jurídica da posse, daqueles que têm posse em área pública. Né? Muito utilizada para a defensoria, porque grande parte das nossas ocupações estão em área pública. Né? Então, por um lado, você tem a CUEM e, por outro lado, você tem a uso capião especial, que pode ter a modalidade individual ou coletiva, que está lá no Estatuto da Cidade. Né? E aí, o próprio Estatuto da Cidade diz o seguinte, lá no artigo 10, né? Artigo 10, parágrafo 4º, quando fala do uso capião especial coletivo, do uso capião especial coletivo. Ele diz o seguinte, o uso capião coletivo vai ser indivisível. Né? Então, o que você faz, isso acontece bastante, né? Você tem uma área livre aqui. Moradia assim. Você tem uma área livre urbana aqui. Né? A pessoa fala, né, vem aqui, muitos aí tiveram posse há muito tempo. Né? Fala, olha, gente, uma área livre urbana, né? Às vezes tem um loteador irregular, fala, eu vou lotear aqui, vou vender baratinho, e obviamente quem compra são os nossos assistidos. E as pessoas, então, podem comprar essa área ou podem ocupar voluntariamente as áreas aqui. Né? E vão ocupando. E o que acontece é muita divisão de famílias. Né? Então, tem a mãe que compra aqui há 30 anos atrás, a filha casa, obviamente, onde vai morar? Lógico que vai ser atrás da mãe. E a comunidade vai crescendo. Né? E aí, gente, nem sempre elas crescem de forma ordenada. Né? Porque o que a nossa legislação diz? Que você tem que ter, para ter um loteamento, você tem que ter lotes regulares, você tem que ter pavimentação pública, você tem que ter uma organização urbanística para aquela área aí ser compreendida como regular e para ter, inclusive, aí a matrícula, ser registrado ou ter um título. E o que acontece nas nossas ocupações é uma ocupação, às vezes, bastante desordenada. Por isso que a gente fala em regularização fundiária, que é justamente ajustar os lotes, ajustar uma rua que tem que pavimentar para ter acesso público, para você ter os melhoramentos públicos, para você ter o ônibus. Né? Então, por isso que tanto a concessão de uso especial para fins de moradia como a uso capião coletivo, elas são muito interessantes, porque você vai usucapir toda essa área, ou você vai garantir toda essa área para todos aqui, e depois você faz a regularização. Né? O uso capião individual, a concessão individual, você teria que dar um título para cada uma dessas pessoas, e depois, quando você vai fazer a regularização, fica muito difícil, porque todo mundo já tem o seu título e fala, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Né? Então, por isso que eu acho, principalmente quando a área é ocupada de forma bastante irregular, é muito interessante a uso capião coletiva e a concessão de uso coletiva. E aí como é que funciona? Você vai usucapir ou vai ter o título da concessão de toda essa área aqui. Mas tudo bem, a questão é, quem vai ter essa área? Quem vai ter o título? Me parece que o título tem que ficar em nome de uma associação constituída do bairro. Né? Então, você entra com uma ação, o titular é uma associação aí do bairro, geralmente eles têm o nome da comunidade. Então, quem vai usucapir é essa associação. Ou quem vai ganhar o título da concessão de uso especial para fins de moradia é essa associação. O direito fica, então, em nome da associação e é indivisível. Né? O artigo 10, parágrafo 4º, fala, olha, a uso capião coletiva pode até ser divisível, se todos aprovarem, 2/3 dos condôminos aprovarem, e for posterior à regularização fundiária. Né? Então, o que é interessante? Você usucapir toda essa área, ter a regularização fundiária, onde você vai ter a divisão dos lotes de forma irregular, aí sim você dá o título para cada uma dessas pessoas. Né? Mas me parece aí que são 2 exemplos, tanto a uso capião coletiva quanto a CUEM coletiva, são bastante interessantes, são exemplos aí da primeira relação. É uma associação com vínculo entre si, né, que vão ter um direito indivisível, que é a CUEM ou a uso capião coletiva. Né? Eu coloquei essa notícia aí, mas eu acho que essa notícia falava sobre CUEM individual. Né? Então, eu coloquei ali, só que um exemplo é a modalidade coletiva de CUEM ou de uso capião. Gente, a segunda hipótese, né, é a relação jurídica com a parte contrária.
Então, veja, agora não tem mais associação constituída, sindicato constituído. Agora, a relação jurídica é tão somente com a parte contrária. Tá? Então, essa relação jurídica é com a parte contrária. Você não tem mais aquela organização do sindicato, da associação. Você não tem aquele objetivo comum. Então, a doutrina diz, nesse caso, você não precisa do fator organizacional. Né? Por exemplo, o contribuinte de um determinado imposto. Eles dizem, você tem uma relação jurídica com o fisco. Agora, várias pessoas são contribuintes. Eu não tenho relação nenhuma com outro contribuinte. Né? E fica muito difícil esse fator organizacional, porque eu sequer conheço o outro contribuinte. Né? Um contribuinte, por exemplo, de um imposto federal. É muita gente aqui no Brasil. Né? Mas eles dizem, existe essa relação jurídica com a parte contrária. E isso pode caracterizar também o direito coletivo estrito sensu. E aí, gente, esses exemplos também são bem pouquinhos. Eu, particularmente, acho muito difícil encontrar direito coletivo estrito sensu, e tem parte da doutrina que fala que tem que acabar com os direitos coletivos estrito sensu, porque gera um pouco de polêmica. Né? Então, a doutrina dá 2 exemplos. Contribuintes de um determinado imposto, justamente porque a relação jurídica contrária, existe uma relação jurídica contrária com o fisco, tá? Então você muda a alíquota de determinado imposto de forma indivisível. Né? Então você tem aí, pode aí tutelar pela relação jurídica base, ou alunos de determinada escola, para que não ocorra alteração curricular. Né? Então, por exemplo, vem uma escola e fala, olha, agora acabou a aula de educação física, e obviamente violando aí as regras das diretrizes e bases. Né? Veja que é indivisível, porque nenhum aluno vai ter mais aula de educação física. Precisa tomar cuidado com a indivisibilidade. Tira a aula de educação física. Né? Aí você tem indivisibilidade. Né? E os alunos, eles têm uma relação jurídica de consumo com a escola, com a parte contrária, mas entre si não tem relação nenhuma. Tá? São 2 exemplos que dão. Vamos só terminar os direitos coletivos estrito sensu? Então, gente, é o seguinte. Para concluir, né, eu, sinceramente, acho que na primeira fase é difícil, eu acho muito polêmico mandar classificar direitos, porque é mais complicado, mas pode haver. Mas o critério de diferenciador é o seguinte. Dos direitos difusos, o que o direito coletivo estrito sensu difere dos direitos difusos? A relação jurídica base. Nos direitos difusos não tem relação jurídica com ninguém. A relação ali é factual, circunstancial, não tem relação com ninguém. Só que, gente, é justamente por causa dessa relação jurídica que eu consigo determinar os titulares dos direitos coletivos estrito sensu. Porque aí a relação é mais forte. Aí a relação não é só factual ou circunstancial. Aí eu consigo identificar quem são os contribuintes do fisco. Aí eu consigo identificar quem são os consumidores daquela escola. Né? Aí eu consigo identificar quem são os associados daquela associação. Então, a relação jurídica base, como ela é mais forte, a relação é mais forte, o vínculo é mais forte, eu consigo ter a determinabilidade dos titulares dos direitos coletivos estrito sensu, diferente dos direitos difusos, que a relação é frágil. Eu não consigo identificar ninguém. Então, a relação jurídica base e a determinabilidade dos titulares é o grande diferencial do coletivo estrito sensu para os direitos difusos. Tá? E dos direitos individuais homogêneos, que a gente vai ver, e dos direitos coletivos estrito sensu. Né? Nos direitos individuais homogêneos, eu não tenho a indivisibilidade do objeto. Então, eu só vou ter a divisibilidade do objeto no direito coletivo estrito sensu. Nos direitos individuais homogêneos, eu posso fragmentar. Eu não preciso entrar com uma ação única, indivisível. Eu posso entrar com várias ações individuais, como a gente vai ver com mais tranquilidade os direitos individuais homogêneos na aula que vem. Tá bom? A gente se vê quarta-feira que vem. Vão ser sempre quarta-feira, primeiro horário, as minhas aulas. Tá, gente? Obrigada, até mais.